when you try your best. Primeiro lugar absoluta. TVN. Boa noite, amigão síndico, e sim, começando mais um Inteligência Condominial aqui na TVN Brasil, o programa mais irreverente do mundo condominial. Aqui é papo, é diversão e muito conhecimento, ó. Para de assistir BBB, vem assistir BBC, Big Brother Condomínio, cara. Então, ó, relaxa um pouquinho, pega a cerveja, porque agora condomínio é papo popular. Outra coisa, manda um direct aí pro seu síndico, fala, ó, síndico, canal 55, vem aprender pra você gerenciar essa bagaça melhor, beleza? Tranquilo, sem ter condominial TVN Brasil. E outra coisa, já se inscreve aí, já comenta, já compartilha, dá sua ideia, seus insights e vamos que vamos. E hoje nós temos casos de condomínio. Eu sei que você gosta de uma tretinha, você gosta da confusão. Aqui vai ter confusão e vai ter solução também, beleza? Porque hoje é casos de condomínio. E tô recebendo ele, o cara que alegra o mundo condominial, meu amigo Giovanni, o comediante. Fala, galera, eu já queria começar mandando um salve pra Fofo Camiseteria, ó. Fornece aí os panos pra nós, preço bacana. Às vezes rouba de nós pra vender pra nós, mas aí o preço é mais barato. Vai lá, confere aí no Instagram, Fofo Camiseteria. Show de bola, Cafofo Camiseteria, mais um parceiro nosso aqui. E ela que agora tá importante, 10 mil lives por dia, acabou veio correndo ali de um compromisso pra estar aqui conosco hoje, porque ela é referência no Brasil, ela é consultora condominial, minha amiga Tainá. Boa noite, Tainá. Olá, pessoal, boa noite. Já pode comemorar? É carnaval já? Não. Olê. Não, olê lá? Não, né? Então sai do grupo de WhatsApp do seu condomínio, para de falar mal do síndico e vem pra TVN assistir Inteligência Condominial agora aí na sua telinha. É, isso aí. E ela que comanda essas tretas, ela que traz a confusão e traz solução também, minha amiga Fernanda dos casos de condomínio. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Thiago. Não vou falar mais que isso, né? Para a treta ser mais suave, mais tranquila. Mas aqui a gente não tem a intenção de tretar e sim de solucionar os problemas do seu condomínio, citando outros casos que pode até acontecer com você também. Acompanhe a gente. O primeiro caso da noite é o seguinte. Olê, homenagem ao carnaval. Olê, olá, virei síndico e vou gastar. Ô, Giovanni, quando você virou síndico foi dessa maneira, também você saiu gastando tudo? Thiago, quando eu virei síndico, a primeira coisa que eu queria era passar dos 3 meses de experiência, que é já para ganhar o FGTS aí, de indenização. Durei 6, peguei 3 parcelinhas aí de seguro-desemprego, ó, maravilha. Ô, Giovanni, o síndico não passa por estágio não, pô. Ó, tu quer mandar no meu condomínio? Eu me registrei, eu posso. Eu não sou gestor, não fui eleito. Vai reclamar. Beleza, vamos lá então. O primeiro caso da noite é esse aí, que o síndico foi eleito e saiu gastando. Fernanda, que história é essa, minha amiga? Pois é, aproveitando o gancho, né, do Giovanni, dizendo, eu posso, virei síndico? Não. Virei síndico, o que devo fazer? Essa é a primeira questão que você foi eleito em assembleia, com coro legal, deve se fazer. Qual o meu primeiro passo? O caso que eu trago hoje é de um síndico eleito legalmente, né, em assembleia, e que assumiu o condomínio e, de repente, começou a exercer o direito dele e começou a fazer gastos excessivos, como demitir alguns funcionários, trocar empresas, fazer obras necessárias com dinheiro de manutenção. Então, assim, ele meio que desequilibrou a contabilidade do condomínio, né? E isso gerou um vasto rombo no condomínio, porque a taxa de condomínio ela vem projetada para cobrir despesas com manutenção, né? E não com obras. Então, assim, foi um caso mesmo de condomínio, e muitas vezes o caso, quando ele é descoberto, às vezes por um morador, ou até mesmo pelos membros do Conselho Fiscal, a coisa já está numa proporção tão grande que é difícil até a reversão. Porém, solução temos, né?
Ah, bacana. Ô, Tainá, então pra gente começar aqui a discutir esse caso, o cara foi eleito síndico. O que ele tem que fazer? Qual a primeira atitude que tem que tomar assim, nos primeiros dias de mandato, vamos dizer dessa maneira? Conheça o seu território, calma. Você está chegando agora, precisa tomar par da situação do condomínio, da saúde financeira, da previsão orçamentária, inclusive dar uma olhada, uma checada em todas as atas do condomínio. Às vezes tiveram lá decisões em assembleias que estão ali naquela ata registrada, importante, que vai impactar na sua gestão. Então a gente fala sempre que os 30 primeiros dias, ou dependendo até do tamanho do condomínio, da complexidade, até 90 dias, experiência, é o raio-x do condomínio. Não é o momento de nenhuma decisão mais drástica, né? É o momento de tomar conhecimento, conversar com a sua equipe, conversar com os prestadores de serviço, fazer um levantamento deste condomínio. Se você não recebeu aí na passagem de mandato toda a documentação pertinente e necessária, você precisa ir atrás para você saber aonde você está entrando. Então, as CNDs são importantíssimas, né, para você saber se existe algum débito desse condomínio, se existe alguma pendência perante aí os órgãos públicos, principalmente tributária também. Isso tudo é importantíssimo. Conheça o passado para mudar o seu futuro. Ô, Thiago, aconteceu um caso lá no meu condomínio, no condomínio que eu era síndico. O síndico atual me ligou para saber que história é essa que eu consegui aprovar com a maioria dos votos, que podia se pular da janela do segundo andar para a piscina, que fica bem em frente assim. E aí eu expliquei para ele que foi uma aposta, eu conversei todo mundo, né? E eles quiseram apostar comigo, como eu não tinha coragem de pular. E aí ele me ligou para saber que absurdo era esse de aprovar isso. Mas na verdade ele só queria saber quem ganhou mesmo a aposta. Eu acho que você ganhou essa aposta. Esse condomínio de Giovanni é muito doido, né? Ô, Fernanda, então vamos lá, cara. Como é que foi o decorrer dessa história, dessa treta aí, Pois né? Thiago, é que é importante, nesses casos, é importante ressaltar que, como bem a Tainá disse, né? Conheça o território que você está adentrando, porque nós, na qualidade de condôminos, a gente vem cheio de ideias até bacanas, mas por que o síndico não fez isso? Por que o síndico não faz aquilo? Por que o síndico não reforma a fachada? Por que o síndico não muda a portaria, os móveis da portaria? E vem muitos porquês. E quando você assume síndico e vê, poxa, eu tenho um caixa, eu vou fazer. E não é bem assim. Procure conhecer o seu território, procure ler a convenção do seu condomínio, o regimento interno, os poderes que ali você tem, busque informações sobre obras necessárias, sobre obras, vamos dizer assim, emergenciais, né? E manutenções do seu condomínio, porque às vezes você, na qualidade de condômino, tem uma visão, e quando você se torna síndico, você tem obrigações a serem cumpridas. E lembrando que o síndico, ele responde civil e criminalmente perante a legislação. Ele é responsável legal pelo condomínio, uma vez instituído em assembleia. Então, aqui tem que se tomar o máximo de cuidado, porque gerir um condomínio não é apenas igual gerir a sua residência, que ali você manda, ali você que decide, a vida financeira depende somente das suas decisões. Num condomínio, não. É a coletividade e você tem que prezar pelo bem comum diante dos outros condôminos, né? É importante o que a Fernanda colocou, porque a Fernanda colocou muitíssimo bem. Conheça o condomínio, a legislação, as normas do condomínio, além de tudo que a gente já passou, para você ter um plano de ação. Como que você vai pensar nesse condomínio em termos de manutenção? Se essas manutenções estão em dia,
pensar num plano de manutenções preventiva, fazer uma pesquisa junto aos condôminos, né, do que é prioridade para eles em situações de obras, por exemplo, ou de melhoria. Então, isso é um plano de ação, você pensar a curto, médio e longo prazo. Não você achar que porque tem dinheiro, você vai sair gastando à torto e à direita, sem nenhum objetivo final. E isso sem daí tá muito mais planejamento, parecido, né? sem planejamento. Isso daí está muito mais parecido com a nossa velha política aqui no nosso país, né? Vou torrar o dinheiro aqui, não sei se eu estou aqui amanhã, mas pelo menos vão ver que eu estou gastando dinheiro e que eu estou fazendo benfeitoria. Não, seja responsável. É preciso fazer política, sim, mas é uma política honesta, é uma política digna e uma política de mudança na vida das pessoas, mas essa mudança realmente tem que ser para algo bom, para algo positivo. Se você gasta um dinheiro que a previsão é para outra coisa, isso não é algo saudável para esse condomínio e pode te implicar aí uma série de consequências. E assim, é importante a gente também estar citando que é o que a Tanay falou, o dinheiro não é seu, cara, o dinheiro é do condomínio. Né? Qualquer coisa que for fora da previsão orçamentária, tem que se levar para a Assembleia e se discutir isso, que aquela coletividade possa decidir o destino do dinheiro, mesmo que seja contrário a você. Tendo um parâmetro legal ali, então aquela coletividade vai decidir o melhor. A gente tem que entender que o síndico ele é um gestor, cara. Ele é o gerente, ele é o gestor daquilo tudo ali. A gente tem a nossa missão, levar soluções ou levar opções para que os moradores possam tomar a melhor decisão possível. A grande missão é essa, a gente somos um agente de mudança nesse sentido. Agora, Fernando, uma coisa importante. Cara, onde entra a administradora de condomínio nesse sentido? Ela tem que ajudar, tem que ficar mais próximo, que eu percebo que muitas vezes as administradoras elas não acompanham esse processo de transição. Tiago, é muito importante ressaltar que existem diversas prestações de serviço. Existem serviços contábeis, existem serviços administrativos e, quando eu falo serviços contábeis... Tem momentos que não existe nenhum dos dois, né? Mas tudo bem. Neste caso, não existiu nenhum dos dois. É muito importante também, quando você assume seu condomínio, você ter um apoio jurídico, né? Você ler, você buscar conhecimento. Por quê, Tiago? Porque além de você estar com o controle de dinheiro, gerindo um condomínio onde preserva a coletividade, você tem que lembrar que para recolher a taxa de condomínio, existem alguns requisitos. Certo? E mais ainda para se gastar o que você recolhe como taxa de condomínio. Por exemplo, se você recolhe a taxa de condomínio e seu condomínio está sobrando caixa, vamos dizer assim, você não pode gastar com obras, porque existe inquilinos, e os inquilinos, eles pagam taxa de condomínio e eles não são obrigados a pagar despesas com melhorias. Só um parênteses aqui, entender que não é que você não pode gastar, pessoal. Você deve fazer o trâmite correto. Faz um orçamento ali, vê se é o que a comunidade que você está ali administrando como síndico tem a vontade. Às vezes é uma reforma de fachada, às vezes é um investimento numa piscina, às vezes é algo que você vai fazer de investimento em um salão de festa para você fazer uma melhoria. Aí, para esse serviço, tem que ser instituída a taxa extra, porque existe a destinação e quem paga por esse custo. Taxa extra, melhoria é responsabilidade do proprietário. E você, como síndico, tem que se atentar a isso. Por quê? Porque se você decide utilizar sua sobra de caixa de recolhimento de taxa de condomínio e destinar para um fundo de obras ou para algo de melhoria, você corre grande risco de o inquilino entrar com ação contra o condomínio, dizendo, opa, esse dinheiro eu ajudei a arrecadar e eu não aceito que seja gasto desta forma, entendeu? Isso tem até julgados que reconhecendo que é enriquecimento ilícito do proprietário sobre o inquilino. Então, tem que se tomar cuidado em todas as decisões, tem que fazer atas bem feitas,
tem que ter cautela nas decisões também. Por isso que eu indico o apoio jurídico. Uma vez você assumindo o síndico, você precisa realmente conhecer de fato seu condomínio, ver o seu planejamento. Eu não recebi na transição, assim como a Tainá citou. Não recebeu? Pega um balancete antigo, porque no balancete antigo, algum balancete antigo, tem as suas despesas fixas mensais. Então, por ali, você vai ter um norte de como fazer o seu planejamento da sua gestão. Porque aqui, todos vocês vão concordar, quando um síndico vai se candidatar, ele tem a intenção de assumir, mas ele não faz uma previsão orçamentária, ele não apresenta um plano de contas, ele não apresenta um projeto onde ele gostaria de executar na gestão dele. Geralmente, os síndicos têm a intenção de assumir o condomínio porque não está satisfeito com a gestão anterior, aí cria-se uma chapa de oposição ou é eleito no susto. Então, por isso que a gente sempre vem repetindo assuntos sobre condomínio. Pode ser exaustivo? Não. É novidade diária em cada condomínio. Por mais que você tenha um conhecimento, sempre vai surgir um assunto novo. Sempre surge mesmo, cara. Eu tô passando por isso lá no condomínio que eu administro. Mas segue o jogo. Ô, Giovanni, eu fiquei curioso que quando você assumiu lá o condomínio muito louco, quando você era síndico, né? Qual foi a primeira obra que você fez? É o que todo mundo faz, né? O primeiro começa com uma cagada, aí o pessoal cobra, aí a gente fala, tem que prestar atenção. Eu queria até pedir um apoio jurídico, que é um caso que está acontecendo, que eu queria saber se síndico pode ficar sem pagar condomínio. Se for aprovado, pode? Tem esse benefício? Sim, se tiver na projeção, se for decisão da Assembleia. Aqui a gente tem vários caminhos. Você pode verificar na sua convenção se é permitido. Se a sua convenção não veta nada, você pode decidir em Assembleia. E o síndico pode, por acaso, querer morar na sala de administração? Jamais. Por que a pergunta, Giovanni? Não, Brigou com a esposa mandou dormir no sofá e você foi para a administração. Eu recebi no Insta, dúvida aí de audiência. Inclusive, queria falar da audiência do programa, que está só crescendo. Passamos a TV Senado agora e pode reparar que não é coincidência. O BBB só começa depois que acaba o programa, que ele sabe que não tem como competir. BBC, Big Brother Condomínio. Ô, Tainá, uma coisa importante também que tem que citar nessa situação, cara, é a consciência da pessoa que está perdendo o cargo, né? Cara, faça essa transição, é importante para você e para o condomínio, porque você também é responsável. Uma coisa importante aqui, alertar você que é síndico e eu quero ser eleito síndico. Depois que você sai do cargo, você responde 5 anos ainda, tá? Então, se tiver alguma coisa de errado no seu mandato anterior, você ainda é responsável por isso. Então, ajude quem está chegando. Oriente essa pessoa, dê o caminho da pedra. Entenda que você também mora naquela comunidade. Né? E eu acho que a Thalia fala uma coisa importante. E a gente tem que dizer o seguinte, a gente tem que parar de perpetuar esses cargos. Tem que ser cargos cíclicos. Fez, o outro faz também, outro. Então, assim, para todo mundo ter essa experiência de coletividade e tentar mudar o local onde você mora. Então, você, síndico, que perdeu o mandato, fique emburradinho, não. Ajuda quem está vindo, porque essa pessoa quer fazer o melhor para o seu condomínio onde você mesmo mora. Não é isso, não, Tainá? É isso aí. Eu estava numa live agora com as síndicas de Aracaju. Um beijo para todos eles. E a gente estava falando justamente disso. É um ciclo, e como todo ciclo tem início, meio e fim. A gestão pública, e isso é necessário, é saudável para a gestão pública, tanto na repartição pública, quanto, inclusive, para cargos políticos, quanto para o próprio condomínio. Oxigenar é preciso, novas ideias é preciso, e o cargo de gestor é interessante haver um rodízio, justamente porque você consegue melhorar alguns pontos que antes não eram vistos pelo antigo gestor. Ou você consegue levar uma nova forma de gestão. O que não significa dizer que o antigo gestor, o antigo síndico, estava errado. Existem vários tipos de gestões dentro da esfera administrativa. O que a gente precisa saber hoje aqui no nosso país como um todo é que a concorrência, a livre concorrência, ela não precisa ser algo agressivo e muito menos você tratar ali como se fosse um inimigo.
Perdeu um condomínio, um mandato, uma eleição, ou abriu mão, não quer mais, faça lá o seu papel de passar esse condomínio com toda a legalidade possível, com toda a documentação possível. Existe uma lista de documentos, inclusive. Não, a gente não está falando só de entregar balancete, a gente está falando de muitos outros documentos que significam a vida desse condomínio. Mas também não se esqueça de digitalizar e de ter uma cópia de todos esses documentos. Porque tem documentos, dependendo do assunto, o síndico ele responde até 5 anos, ou em alguns casos até 32 anos, por exemplo, os casos de impostos. Então, o síndico que está saindo, o ex-síndico, ele precisa se resguardar, ele precisa manter o histórico desse condomínio para caso ele seja acionado ou questionado, ele ter como provar ou ele ter como oferecer aquilo como substância. E o síndico que está entrando, faça da mesma forma. Tem momentos que vai ser extremamente necessário você perguntar, você questionar, você tirar uma dúvida com o antigo gestor. Então não feche essa porta, não deixe de tratar bem quem estava ali durante um período. Eu acho que é importantíssimo a gente não ter o preconceito do que vem adiante, né? E nem fazer mau juízo do que se passou. Cada um vive a realidade daquele momento. A gente tem que imaginar o seguinte: existe a legislação e ela é única. Existem também as interpretações, mas se existe dúvida ou divergência na interpretação da legislação, o judiciário está aí para decidir por isso. Agora, antes do judiciário, como síndico, você precisa ser um mediador de conflitos. Como você vai ser um mediador se você é o primeiro a causar conflitos? Não é interessante você fazer uma reflexão disso? A melhor comunicação é você escutar primeiro. Então, pense só, você precisa escutar sem tecer comentários ou juízos ou sequer opinião. Depois que você escutar, você pesquisa, você vai atrás e aí sim você pode formar a sua opinião. Isso aí, Tainá, nossa referência aqui, consultora condominial, que é TVN Brasil, tem esse condominial. Agora, condomínio é papo popular aqui na TVN, ó. Curte, comenta, compartilha, divulga, dá um direct pro seu síndico, porque chegou a hora de você aprender. E aqui é a revolução dos condomínios. Ô Giovanni, eu fiquei curioso com a situação. Você, quando perdeu o seu mandato, você foi tranquilo, foi amigável com o síndico que estava te substituindo? Pergunta isso pra mim não, hein? Eu até tentei, Thiago. Eu até tentei, mas a polícia tava querendo atrapalhar a conversa, tava atrás de mim. É mal, né? É mal, né? Ô Fernanda, como é que foi o final dessa história aí, dessa treta de condomínio? Pois é, Thiago. Graças a Deus, neste caso, tudo caiu dentro da normalidade. O síndico tomou conhecimento daquilo que ele deveria de fato e poderia executar dentro do seu mandato. Constituiu uma assembleia, apresentou os gastos excessivos, foi implementada uma taxa complementar, porque lembra que eu falei que alguns gastos têm que ser de responsabilidade do proprietário, não do locatário. Então, graças a Deus e à mediação, que eu queria ressaltar aqui o que a Tainá falou, você, síndico, tem que ser o principal mediador no seu condomínio, porque o problema chega a você. Então, a sua posição é mediar, é solucionar e não criar uma expectativa maior, né, de confusão, de conflito. E é muito importante quando você tem um síndico que é sim mediador, tem um síndico que se interessa pelo condomínio, tem um síndico que respeita, lembrando que a gente tem o tripé, que a gente chama de tripé, convenção, regimento interno e código civil. Então, assim, é muito importante o síndico quando ele se atenta às suas responsabilidades. E aqui, Thiago, eu vou aproveitar para finalizar e fazer um parênteses com relação à gestão de síndico. Planejamento, dica para a vida. Planejamento, conhecer o seu condomínio, verificar as manutenções necessárias mensais e periódicas, porque existem manutenções que elas não são mensais, elas são de 3 meses, 6 meses, né? Limpeza de caixa d'água, um exemplo, lavagem de garagem, outro exemplo. Então, assim,
Renovação de seguro é anual, então se atente a essas datas, que a sua gestão vai ser uma gestão muito produtiva e bem reconhecida, né? É isso aí, TVN Brasil, nesse condominial. E é muito bacana a gente estar falando sobre mediação de conflitos, que segunda-feira a gente recebeu a Michele, mandar um abraço para a amiga Michele, lá do Rio de Janeiro, falando sobre mediação de conflitos. Então você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, entra na nossa playlist aí que vai ter a nossa entrevista com a Michele lá do Rio de Janeiro. Coisa importante, se você está tratando de seguro do seu condomínio, é comigo mesmo, Thiago, seu corretor de seguros. Manda aí Já deu uma brechinha, né, Thiago? Aproveitei o gancho aqui, né? A gente trabalha com vendas também, então manda aí um direct, um oi no 61 9869 2886, que eu vou estar aqui para te atender, tirar qualquer tipo de dúvida. Mas vamos que vamos para o nosso segundo caso de condomínio. Antes de ir para o segundo caso, deixa eu também já dar um meu alô aqui. Cafofo Camisetas. Aí, ó, essa roupa aqui não é que ela ficou bonita em mim, eu fiquei bonito nela. Então você que está assistindo aí Espírito Santo, Rio, São Paulo, Minas Gerais, cola com nós, vai lá, Cafofo Camisetas no Instagram, você vai ver muito material bacana para vocês. E eu achei interessante a estampa, muito bacana da camisa, legal. Vou só fazer uma pequena contribuição aqui. Quando existe uma passagem, né, de mudança de governo, costuma se formar uma comitiva de transição, e essa transição ela acontece, se eu não me engano, durante 3 meses. A ideia é fazer com que a população sofra o menor impacto possível durante essa transição, e também para que essa transição seja de forma transparente. Então, os documentos são exigidos, são trocados e tudo ali é documentado. É importantíssimo a gente falar disso, porque da mesma forma tem que ser com o síndico, de um síndico para o outro. Então, o síndico que está saindo, é importante ele deixar isso registrado em ata, esse período de transição que ele vai fazer, ou comunicar aos moradores que vai existir um momento de transição dessa documentação, né, para deixar todos cientes disso. E ele fazer toda protocolar também, né? Protocolar, ele fazer toda uma listagem com o termo de recebido, se possível fazer a gravação dessa passagem de gestão, claro, com autorização de todos os presentes, convocar os moradores ou quem tiver interesse, o Conselho Fiscal, para participar desses dias de transição. Então, é um momento de transição, não é uma hora de transição, muitas vezes não é um dia de transição, dependendo, como eu falei, do tamanho do condomínio. Então, tudo isso são formas de você mostrar o seu profissionalismo, mas também, e se você não é profissional, mas você é morador, eu tenho certeza que você quer o bem do lugar que você mora, é o seu patrimônio. E essa passagem de informação, os funcionários, eles precisam estar num ambiente seguro, né? Porque gera uma certa insegurança, todo mundo fica temeroso, isso é muito ruim. Até tudo voltar ao normal, a população sofre todo o impacto, e isso é algo que não deve acontecer. Então, de novo, recentemente, você não fez a pergunta para mim, mas eu vou responder. Recentemente, a gente sempre teve uma passagem de plantão de gestão muito tranquila. Inclusive agora, 1 semana atrás. O que a gente faz? A gente antecipa a lista de documentação para aquele síndico que está saindo. Olha, você já providencia tal documento, porque ele não é pego de surpresa. Ele vai ter tempo hábil para se programar, para correr atrás, se ele não tiver esse arquivo ali, se tiver na administradora, enfim, tudo isso. Então, eu acho que essa é a maneira mais digna, mais honesta que um profissional pode agir, tanto na entrada quanto na saída. Mas, claro, a gente fala de casos de condomínio e também, como em toda a profissão, existem as situações que não são tão ideais assim, como existiu uma passagem de gestão que envolve polícia e aí por diante. Mas questão de politicagem, que acho que isso não é o que a gente quer, na verdade, não é uma política desleal que a gente quer e que a gente busca nem para o nosso condomínio, nem para o nosso país. Né? Então, quando a gente fala de armação ou de política desonesta, a gente está falando de algo que a gente não quer mais e que a gente não tolera para a gestão pública como um todo. Então, é isso. É isso aí, interesse condominial.
Fala, Deixa eu Fernanda. só fazer um parêntese aqui, Então, igual advogado, acrescentar. chega adendo. Vai lá, vai, fica à vontade. O que a Tainá disse, até um pouquinho mais cedo, falando com relação à livre concorrência, certo? A gente fala livre concorrência é uma pessoa que vá ao condomínio, apresenta sua proposta de trabalho e ali o condomínio tem o direito de escolha de quem será o seu prestador de serviço. Só que aqui, síndico, fique atento porque existe uma concorrência suja e você tem que ficar muito esperto porque o que determina um bom trabalho não é o preço. E até quando te oferece um menor preço, você tem que ficar esperto porque a livre concorrência, ela te dá direito e você visa lucro. Todo prestador de serviço, ele visa lucro. Como que você vai pegar uma proposta de uma empresa A, uma empresa B e ver que é discrepante a diferença e falar, não, vou ficar com o menor preço? Espera aí. Por quê? Sendo que todas as duas vai ter o mesmo custo, sendo que as duas vai ter a mesma prestação de serviço, por que que é essa diferença tanto? E eu já tive casos de clientes que optaram por menor custo e tiveram um problema gravíssimo, né? Então eu só queria fazer História, né? esse parênteses. Sempre o barato sai caro, na verdade. Então vamos lá pro segundo caso de condomínio, porque eu sei que você quer treta. Você quer ouvir uma tretinha, uma confusãozinha. E você tá aqui hoje no BBC, Big Brother Condomínio. Chama o seu síndico lá, manda ele vir pra ele aprender um pouquinho. Fica aí, pega aquela pizza lá, come com refrigerantezinho, chama a patroa, os meninos, porque isso aqui é coisa de alta qualidade. Vamos lá, o segundo caso é o seguinte, ó. Planejei, executei e me ferrei. Que história é essa, Fernanda? É a história da minha vida, né, Thiago? Você falou aí de quem? De mim. É com esse título todo mundo se identifica um pouco, né? Pois é, esse segundo caso, quando a gente fala de obra, a gente já imagina custo, dor de cabeça, planejamento, vem várias coisas aí na sua mente. Agora eu convido você a se questionar, obra, o que vem em mente? Tenho certeza que são mais ou menos por aí. Custo, dor de cabeça, planejamento, disponibilidade, né? Enfim, abre-se uma vertente de pensamentos. Mas nesse caso, eu vou fazer só um breve parênteses que, para você fazer uma obra de fachada, você precisa ter o planejamento, começa-se com um projeto. Contrata-se um arquiteto, faz-se o projeto. O projeto ele tem que ser aprovado em assembleia obedecendo o quórum de 2/3. Feito a aprovação do projeto, em acompanhamento a este passo, foi-se instituído a taxa extra, né, legalmente dentro da assembleia. Então, vamos pensar na legalidade do processo, do passo a passo. Contratação de engenheiro, projeto, arquiteto, projeto, instituição de taxa extra, a aprovação do projeto e a aprovação da execução do projeto, que é o caso que eu venho trazer hoje. Para a execução do projeto, você precisa também de aprovação em assembleia da empresa que irá executá-lo. Tudo isso faça, síndico, legalmente. Registra-se a ata, pega as assinaturas, faz tudo dentro. Então, voltando ao caso, pensando no projeto, no passo a passo totalmente Outra coisa legal. importante, Fernanda, que deve ocorrer nessas grandes obras, é você contratar um serviço de engenharia para fiscalizar essas obras. Isso é o que eu vou falar agora. Seguro da obra. Exatamente. Então, é porque é muito detalhe, né? Por isso que eu fiz o parênteses e quis detalhar esses passo a passo, porque a ajuda aqui dos colegas, o seguro e a questão do engenheiro. Voltando para o caso, foi feito tudo legalmente e chegou-se a parte da execução da obra. No meio do caminho, houveram-se uma discussão. Lembrando que você também tem que instituir a sua comissão de obras, tá? Para estar acompanhando além do engenheiro. Então, é porque é muito detalhe, né, pra gente... Vai lembrando, né? Vai lembrando, né? Papo, aqui no decorrer da conversa. Então, assim,
Quando você está na execução da execução do projeto, né, houve-se um problema com a comissão de obras, com o síndico e com o engenheiro que estava por fiscalizar a obra. Então, foi uma discussão, Tiago, aqui eu não posso adentrar o assunto, porque senão de cara vão reconhecer o condomínio direto. Eu não posso entrar em tantos detalhes para não expor tanto o condomínio. Mas entrou-se uma discussão generalizada. E aqui não teve mediador, aqui não teve consultoria, e eles decidiram entre síndico, conselho de obra, né, e a engenheira suspendeu o pagamento, até que se fosse obedecido aquele pedido. E a empresa falou assim, não tem como obedecer, por quê? Porque o que está no contrato é outro, e foi pago errado, né, o contrato. Então, a empresa chamou a reunião e virou-se essa discussão generalizada. E que o condomínio tomou partido e fez o quê? Não vamos pagar. Você não vai fazer? Não vamos pagar. E a empresa, sem pagamento, eu não tenho como dar continuidade. Deixou-se de executar a obra, só que o condomínio não tomou cuidado. Não tomou respaldo legal, não buscou conhecimento jurídico e foi muito mal orientado pelo engenheiro que estava ali para fiscalizar a obra. O engenheiro tomou partido e ofereceu a continuidade da obra pelo preço mais acessível, e aí é aquele cuidado que eu disse antes, e deu seguimento à obra com mão de obra terceirizada, que não tinha contrato, que não tinha respaldo legal. Lembrando que quando você contrata a obra, você tem que ter chamadas ARTs, são as seguranças dos trabalhadores, tá? Ali para a prestação de serviço. Tem que contratar uma empresa, porque a empresa ela é responsável legal pelaquele trabalhador, porque a gente imagina que vai ocorrer tudo bem, mas diante da obra pode sim um trabalhador se acidentar. Tá? Então, tem que tomar todos os cuidados. Na dúvida, busque apoio jurídico. Na análise de contrato, busque apoio jurídico. Não confie só no seu engenheiro, porque seu engenheiro ele tem capacidade para entender de engenharia. Embora tenha, sim, engenheiros que têm muita, vamos dizer assim, experiência na área. Porém, busque apoio jurídico, para você não cometer o erro que esse condomínio cometeu, de dar continuidade à obra com uma mão de obra contratada sem a finalização desse contrato, sem a rescisão desse contrato. E o inesperado, vamos dizer assim, né, aconteceu. A empresa entrou via judicialmente, requerendo que o contrato fosse cumprido e que o condomínio pagasse a multa pela rescisão de contrato, pelo descumprimento do contrato, e queria a retomada ao direito de finalizar a obra, porque a empresa não se omitiu, hora nenhuma, em continuar o contrato. É, muita treta, casos de condomínio. Ô, Giovanni, se fosse você, cara, como síndico, qual atitude você tomaria, cara? Eu já queria até começar fazendo uma pergunta, já que você é corretor profissional também. Tem algum tipo de seguro para gente que, por exemplo, é síndico, aí tem que ter ali um seguro para proteger caso alguém faça merda e venha trabalhar aqui na TVN pedindo apoio jurídico. Tem esse tipo de seguro, Thiago? Tem o seguro, sim, Giovanni. Tem o seguro que é o Segura RC minha profissional, mão. né? Tem um RC profissional, advogados têm, administradores têm. E o próprio condomínio tem dois tipos de seguro, que é o RC condomínio e o RC síndico. Dependendo da situação, você pode utilizar isso e dependendo como o condomínio perder a causa. Né? Aí, já faz igual eu, procura o Thiago aqui do lado, eu vou precisar muito. Se já tiver acontecido, tem problema de acionar o seguro agora, criar um agora, já aconteceu, assim, uma situação hipotética. Tem jeito não, isso aí é uma fraude. Não, então já era. Mas vamos seguir aqui, ô Tainá. Como é que o síndico tem que lidar nessa questão de obra, para monitoramento da obra? Eu acho que é a parte mais importante aí, que o síndico tem que ter em consciência. Como é que eu vou monitorar essa obra, o desenvolver da obra e a questão de pagamentos também? Como é que o síndico deve lidar com essa situação no dia a dia dele? Complementar o que a Fê colocou, importante também que essa obra tenha todos os alvarás. Tá? Então, você que fala de algum município aqui do Distrito Federal tem que ter
um alvará distrital, enfim. Então, você precisa desses alvarás para construir, até mesmo para fazer uma manutenção. E existe aquela placa, quando você passa perto de um condomínio e tem uma placa grande com responsável técnico, aquilo também é uma exigência. Eu achei que era a placa aluga-se, né? Tem vários condomínios que aluga-se. Às vezes as pessoas acham que é propaganda e tal, não é uma exigência, se eu não me engano, do próprio CREA, porque ali você já sinaliza que a obra, que para aquela obra existe um responsável técnico. A obra faz parte da obra todo um planejamento. Então, até quando irá começar essa obra é importante saber, é importante mensurar. Por quê? Se você começar uma obra num período de chuvas, imagina, você vai ter um atraso aí por conta desse período. Muito provavelmente não dá andamento ao cronograma. Fora uma série de transtornos, as pessoas costumam ficar mais em casa durante o período de chuva, se for uma obra de estacionamento, as pessoas vão pegar chuva, então tem tudo isso. Então pense bem o período que você vai iniciar essa obra. Importantíssimo você ter um engenheiro desde esse planejamento, a gente chama de caderno de encargos. Esse caderno de encargos é o que você consegue mensurar o quantitativo e o que vai ser necessário em termos de material para aquela obra. E aí você consegue balizar todas as propostas que forem recebidas. Nesse momento que você estiver recebendo ali as propostas, que tal você montar um edital? Nesse edital pode conter ou deve conter as formas como você vai amarrar esse contrato. Então, as exigências do responsável técnico, a CNDs dessa empresa, toda a documentação que comprove que essa obra está apta para poder executar aquele serviço. Tem empresas que estão aí fazendo e acontecendo que o KNAI é diferente, do que a atividade profissional é diferente do que está sendo executado. Então, tudo isso você vai deixar muito explícito ali já no edital, inclusive da contratação dos funcionários que estarão na obra. Por que eu estou falando isso? Porque um funcionário que se machuca, se ele for um freelancer ou se ele não tiver registro naquela empresa, você aí, síndico e condomínio, pode inclusive também ser acionado. Entra também a questão do seguro, como a gente está falando, do seguro de obra. Quem oferece esse seguro de obra, na maioria dos casos, é o próprio contratado. Porque é uma garantia tanto para o condomínio, para os condôminos, quanto para o síndico e para a própria empresa também. Então, tudo isso a gente vai conseguir mensurar numa planilha aberta de custos. Ali você sabe o custo da obra, de cada gasto, e ali você consegue também mensurar qual é o percentual de lucro daquela empresa. Então, quando você pega orçamentos com uma diferença gritante, para tudo, tá errado. Não vá para uma assembleia assim, porque você pode ser questionado ou você pode estar entrando numa fria. Algumas empresas que estão cobrando um valor muito aquém, muito além e outras muito abaixo, é hora de ligar o sinal de alerta. Porque nessa planilha aberta você consegue mensurar o valor de uma obra. Se essa empresa está cobrando menos do que o valor da obra ou não está tendo lucro nenhum, por que ele não teria lucro nenhum? Então, esse é um sinal de alerta. Outra situação que a gente fala também é desse engenheiro que vai estar te assessorando poder fazer a fiscalização de toda a obra, de todas as etapas dessa obra. Lá no contrato, amarre o seu contrato ao pagamento por etapas dessa obra. Por quê? Etapas e o recebimento. Etapa 1 consiste em tal local e o recebimento vai ser de acordo com a conclusão daquela etapa. Ou você pode dar o recebimento parcial, deixando aí também dentro do contrato que a garantia dessa obra vai ser após o recebimento final. Lembrando que é necessário entre
a assinatura do contrato, a emissão da nota fiscal, a execução do serviço, o pagamento, você tenha um prazo. Não receba essa nota fiscal e de imediato pague. Experiência própria. Empresas estão agindo por aí assim. Vai lá, emite a nota fiscal, depois cancela. Outra coisa, você precisa ter um período de teste. Coloque isso no seu contrato. Olha, eu vou mexer com a fachada. A última parcela está condicionado ao primeiro período de chuvas após o mês tal. Por quê? Período de teste é quando você, inclusive, vai poder mensurar se teve alguma infiltração. É claro que você tem a garantia para ser acionado. Mas antes da garantia ser acionada, acione já assistência técnica. Faça constar que a garantia só poderá ser contabilizada a partir do momento que você der o seu aceite final. Show de bola, essa é a Tainá, nossa consultora. Outra coisa importante, pessoal, você síndico, você não faz tudo, cara, você não sabe tudo. Então, se é na seara do direito, procura um consultor jurídico. Se é na seara da engenharia, procura um consultor de engenharia. Então, assim, começa a delegar. Você não precisa saber de tudo, fazer tudo, mas você precisa ter um bom time. Então, isso é importante para o seu sucesso, entendeu? Fica a dica aí, porque tem síndico que quer fazer tudo, diz que sabe tudo e no final não faz nada. Você já viu quem troca a lâmpada na minha casa, né? Ô, Thiago, uma coisa que eu vi que é muito importante é observar o KNAI daquela empresa que você está contratando. Algumas empresas têm lá o KNAI registrado lá na Receita como serviço de jardinagem. Né? Eu sou contador, então eu posso falar. E você contrata essa empresa para fazer a reforma da fachada. Não bate, aquela empresa não foi formada para aquilo, ela não trabalha para aquilo. É exatamente como a minha vida. Eu nasci para ser rico, famoso, morando em Nova York. Não está funcionando, não está dando certo, não estou vencendo na vida. Né? Tá errado, né? Ô, Fernando, agora todo mundo tá curioso, estamos na reta final do nosso programa aqui. E aí, o condomínio foi processado, teve que pagar. Como é que foi o desenrolar dessa história, amiga? O desenrolar dessa história, né, Thiago? Infelizmente foi para as vias judiciais, onde a empresa estava requerendo a retomada do serviço, a retomada do pagamento ou o cumprimento do contrato. E o cumprimento do contrato na retomada ou a rescisão contratual, certo? E aqui, antes de qualquer decisão, foi feita uma assembleia, porque aí eles começaram a agir de uma forma mais legalista. Por quê? Porque como se tomou-se uma proporção maior e isso onerar para o condomínio, eles foram buscar ajuda jurídica, um pouco que tardia, mas ainda em tempo e não deixando de ter o prejuízo. Eles decidiram por rescindir o contrato, por não sentir segurança de retomada do serviço da empresa, não por conta da empresa, da idoneidade da empresa, mas pelos conflitos ali causados, como foram relacionados com diversos moradores. E o desfecho aqui foi difícil de tomar, né, vamos dizer assim, de chegar a um consenso. Por quê? Porque, além do processo em si, da retomada do contrato, houve-se danos morais com relação ao síndico, ao engenheiro da empresa. Então, assim, foram uma série de alegações por parte da empresa, né, em desfavor do condomínio. Então, aqui o advogado tomou cuidado para distinguir que essa parte de danos morais deveria ser ligada diretamente à pessoa, né, condômino, porque ele estava agindo por conta de si só, não em nome do condomínio. O síndico ele foi destituído. Então, houveram várias modificações e o desfecho final foi pagar a multa rescisória, que isso custou uma grana muito alta para o condomínio. Teve que pagar 2 vezes, na verdade, né, Fernanda? Pagou o primeiro e depois pagou o outro, teve que contratar, né? E depois teve que novamente abrir para contratar uma outra empresa para concluir o serviço que já estava iniciado. Tiago, isso tomou-se um tempo até arrecadar-se o dinheiro para cobrir a multa, até se arrecadar o dinheiro para finalizar a reforma da fachada e, como a Tainá citou, período de chuva, nisso coincidiu. Então, teve perda de trabalho para refazer. Então, assim, aqui, síndico, vou deixar um recado. Tome muito cuidado.
vai fazer obra, necessita, busque apoio jurídico, busque um apoio administrativo, faça o planejamento, veja a legalidade e a necessidade da sua obra. Então, importantíssimo, mediação, porque aqui faltou mediação. Então, os dois casos, na verdade, faltou mediação. Mediação. Né? E o quê? Um apoio, o conhecimento, deixa eu dar um passo para trás, respirar e analisar a situação para poder tomar decisão. E aqui a gente vê que emocionalmente os síndicos não estão também preparados. Nem o síndico, nem quem acompanha ele, porque aqui foi uma briga generalizada entre síndico e conselho de obras. E o engenheiro contratado, porque o engenheiro podia também ser um mediador de falar assim, calma, vamos analisar o contrato, vamos ver o que já foi feito, vamos ver o que precisa ser refeito e vamos mediar isso daqui, mas não, gerou-se uma briga generalizada. É importante que nesse conselho ou grupo de moradores, né, que compõe aí a comitiva de obras, existam técnicos, né? Então, pessoas aí da engenharia, da arquitetura, porque às vezes a pessoa do outro lado, ela está dando um palpite, mas sem conhecimento técnico nenhum. E às vezes meramente opositora, né? E isso acaba atrapalhando a vida de todo o condomínio, inclusive do profissional. Infelizmente, está sendo muito comum. Até essa semana eu coloquei em status, em rede social, procurando empresas de engenharia para oferecer proposta para condomínio, mas cada vez está sendo mais comum empresas não quererem participar de processo seletivo, de oferecer proposta para condomínio, justamente por conta dessa política que envolve o condomínio. Então, existem momentos não, o racional, o profissional tem que falar sempre acima. E não o seu interesse político ou a sua opinião particular sem nenhuma fundamentação técnica. É isso aí, tem todos os cuidados e, pessoal, lembre-se, um bom time é composto de bons jogadores. Então procura uma boa engenharia, um bom engenheiro, um bom corretor de seguros, pessoas que possam te orientar, pessoas com capacidade técnica para fazer a sua gestão decolar. E outra coisa, se vê que é uma coisa complicada, aí que você tem que aproximar mais. Em situação de obra, eu aconselho você, primeiro, antes de fazer a obra, procure um engenheiro antes, para você montar esse edital de maneira correta e depois você monitorar essa obra, se está tendo execução no prazo correto, se está tendo material aplicado de forma correta e até como é que você vai pagando isso, que você vai pagando de acordo com a execução. Então, fique sempre atento aí, você não é o Superman, cara. Você tem que estar ali com todo mundo da Liga da Justiça para você tomar a melhor decisão possível e convido você novamente. Entra aí no nosso canal Inteligência Condominial, tem a entrevista que a gente fez com a Michelle falando sobre mediação de conflito. Super atual. Entendeu? Você vê que os dois casos foi exatamente, basicamente, o que aconteceu? Faltou um pouco de bom senso e mediação daquele conflito ali, entender as consequências posteriores, porque você tem que lembrar que você responde depois do seu mandato também. Então, na reta final, pode falar, Giovanni. Tiago, você disse aí Liga da Justiça. Você seria quem na Liga da Justiça ali? Eu acho que eu seria o Hulk. O Hulk. Feio e verde. Pode ser, né? Ô, minha amiga Fernanda, vende seu peixe. Tiago, vou só confirmar o que você disse, né? As consequências podem ser muito maiores, né? Então, tenha cautela, tenha paciência e planeje, medie, estude, conheça aquilo com muita precisão. Você não precisa ser técnico naquilo, mas conhecedor eu acho que é uma obrigação do síndico, né? E para finalizar, quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, né? É um imenso prazer, um enriquecimento, né, para mim de conteúdo, porque a gente traz os casos justamente para levantar questões e com muita propriedade, né? A Tainá, vamos dizer assim, comenta, né, os casos, porque acredito que ela tenha muitos casos também. O Giovanni não comenta, não? O Giovanni dá o exemplo dele, do condomínio dele, que eu acredito que nenhum síndico quer passar na porta. Né? Então é muito enriquecedor. E eu gostaria de dizer que nós estamos aqui disponíveis
para apresentar propostas, tá? Para estar aí fazendo a contabilidade do seu condomínio, tá? Diante da administração do seu condomínio. O escritório se chama Contabilidade Maione, fica localizado na Asa Sul. Estamos aí já há 45 anos no mercado, né, Thiago? Posso fazer uma pergunta? Você está dentro da fundação dessa administradora? Não, Thiago, eu sou novinha. O pessoal segue aí, @Casa de Condomínio, faz seu comentário, manda direct, conta a sua história que ela pode vir aqui para gente debater e conversar e virar um exemplo aí para todos os síndicos do Brasil, do mundo e Marte, que vai ter condomínio em Marte também. Vamos seguir aqui. Tainá, vende seu peixe também, minha amiga. Antes de vender meu peixe, eu vou comentar da Fernanda aqui, porque eu acho muito válido a gente elogiar e reconhecer no outro profissional. Fernanda, ela tem uma administradora, mas para vocês acompanharem todos os programas, ela vem muito com o olhar não só da administradora, mas do síndico. Não adianta você contratar uma empresa que não entenda de condomínio, da realidade do seu condomínio, não sabe o que você vivencia, porque ele vai pegar somente a teoria, né, e vai colocar ali para você, mas é extremamente necessário aliar prática e teoria. Né? Então, algo que eu vejo sempre com os comentários da Fernanda é isso, que ela traz com conhecimento técnico, mas com conhecimento de causa. Então, eu acho muito bacana, viu, Fê? Muito obrigada, De Tainá. verdade. Podem observar aí, quando outras pessoas falam, vocês vão... Não outros profissionais, porque existem profissionais excelentes também. Mas você consegue diferenciar quem conhece com propriedade de causa o mundo condominial e quem realmente vai estar contribuindo aí para você que é síndico. Foi a minha melhor aquisição em 2020. Eu passo nela. Gente, como não enriquecer com pessoas que te incentivam, que te motivam, né? Tá aqui, fiquei até nervosa, Vamos gente. lá. Muito obrigada. Vai lá, Tainá, vende seu peixe. É isso aí. Por que um síndico profissional? Por conta disso tudo que a gente está falando. Não dá para fazer uma obra, cair ali de paraquedas e achar que vou fazer bonito para condômino. Atenção, é a sua responsabilidade. É por isso que a equipe de síndicos profissionais da Síndico Foco estão sempre se atualizando, sempre buscando cursos e entendendo o mercado condominial, conversando com pessoas técnicas que entendem do assunto, se profissionalizando para oferecer o melhor serviço no que se refere aí à gestão profissional de síndico. Então, @Síndico Foco. Show de bola, essa Tainá, nossa consultora condominial. Giovanni, vende seu peixe também, meu jovem, fica à vontade. Queria convidar vocês aí a estar dia 11, quinta-feira agora, às 20h30, lá no 1000 Lanches da Ceilândia. Fica ao lado da delegacia, pertinho, seguro. Aconteceu alguma treta lá, você já tá... Só dá um pulinho pro lado, você vai pra delegacia. Vai ver lá, show de stand-up, 0800, grátis. A comida não, então vá pela comida. Vá pra gastar e assistir nós, que nós é da hora. E a camisa aí mesmo? Ah, a camisa é da Cafofo Camisetas. Já segue lá também no Instagram, vê lá as roupas que tem. Eles vendem para nós, que é mais barato, sabe? Nós é correria igual eles. Então, para você que está aí no Rio de Janeiro, ele vai chegar aí também baratinho. Vou falar do Giovanni bem rapidinho. Você que não é do Distrito Federal, quiser acompanhar também, mas quem é daqui, Ceilândia, muita treta. E agora Taguá Deprê. Super humor. E o Giovanni faz parte, que eu soube, já bati um papo com ele. Só parem de pegar no pé dos meus condomínios. Obrigada, pessoal. Show de bola, galera. Também o humor faz parte das programas que basam nisso. Então, seguinte, nós estamos aqui. A mensagem final de hoje é o seguinte, cara. Cara, é muito gostoso você ver a evolução das pessoas, né? E a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia condominial. Às vezes a gente quer eliminar as pessoas e não acredita nela, né? Eu estou muito feliz hoje de ver aqui a evolução da Tainá, da minha amiga Fernanda, de várias pessoas que vêm acompanhando a gente aqui, que faz parte desse time. E entender que é um processo. O seu condomínio só vai melhorar, pessoal, quando você entender que é um processo. Não é de hoje para amanhã. É dia após dia. É educação, é trabalho. Então, não deixe de acreditar no seu E condomínio. Motivação, né, Thiago? Com certeza. E orientação, né? Você colocar no rumo certo, conversar. E outra coisa, receber esse feedback e dar feedback também. Então, amigão síndico, essa é a mensagem de hoje. Não deixe de acreditar no seu condomínio, porque é o mundo que você vive e você é um agente de mudança dele. Valeu, um abraço, muito obrigado. Tenha uma ótima noite. TVN Brasil, condomínio agora é papo popular. Valeu, fui, ó. Beijo do gordo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Carnaval. Beijo.
Falou, galera do Instagram, valeu, um abração, tudo de bom aí. Primeiro lugar absoluta. TV